Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Censo da Educação revela que as mulheres já são maioria nas universidades. São 3.286.000 matrículas femininas contra 2.637.000 masculinas. Um brinquedo que virou febre nos anos 80 vira ferramenta de professor para melhorar o raciocínio lógico dos alunos. E a história dos 84 anos do Teatro Rival vira livro nas mãos de Fred Góes. O Teatro Rival é um espaço eminentemente popular. Não saia daí, a gente volta já. Não perca o Rio TV Debate com o tema Vício em Celular. Para falar sobre o assunto, recebemos Roberta Campos, oftalmologista, Lúcio Lage, professor, consultor e escritor, Rebeca Carbonaro, estudante universitária e dependente do celular, e Dr. Marcos Brito da Silva, médico ortopedista. Segunda-feira, às 14h. Até lá! A gente começa esta edição falando sobre uma mudança no perfil dos alunos de cursos superiores. O último censo revelou que as mulheres já são maioria em 15 das 20 profissões analisadas. Entre as carreiras com maior participação feminina estão ciências da educação e psicologia. O perfil dos alunos de cursos superiores mudou no Brasil. Dados do último Censo da Educação Superior de 2012 mostram o maior número de mulheres matriculadas. São 3.286.000 matrículas femininas contra 2.637.000 masculinas. A primeira mulher brasileira com diploma universitário foi Maria Augusta Generoso Estrela. Ela cursou medicina em 1882 nos Estados Unidos. O caminho trilhado pelas mulheres rumo à universidade foi longo. A professora e pesquisadora Nailda Marinho, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que coordena um estudo sobre a inserção das mulheres nos cursos superiores, fala sobre o assunto. A universidade no Brasil, legalmente instituída, ela é de 1920. Universidade, curso superior vem desde 1808. Então, em 1920, se criou a Universidade do Rio de Janeiro, que é hoje o UFRJ. Então, ela teve uma trajetória histórica e tal. Mas, nesse momento, em 1920, as mulheres já tinham assento nesse espaço que, mesmo, ainda era muito masculino. Dados do Censo 2010 mostram que as mulheres são maioria em 15 das 20 carreiras com maior número de recém-formadas entre 20 e 29 anos. Entre os cursos universitários com maior participação feminina estão Ciências da Educação, com 91%, Psicologia, 87% e Enfermagem e Atenção Primária, 86%. Já na medicina, as mulheres representam 54% dos alunos recém-formados. Hoje, por exemplo, em números absolutos, você já tem mais mulheres do que homens na universidade. Isso é um fato, os dados estatísticos demonstram isso. Mas quando a gente vai para números relativos ou por área, você já vai dar uma diferença. Quando você vai para as áreas específicas, você vai ver essa questão do feminino presente, da concepção do feminino, da concepção da mulher como mãe, como esposa. Segundo a pesquisa Demografia Médica 2018 da Universidade de São Paulo e do Conselho Regional de Medicina do Estado, a maioria dos novos registros médicos feitos no país entre 2000 e 2016 é de mulheres, o que representa 50,7%. E na faixa etária até 29 anos, esse percentual chega a 57,4%. Formada em medicina há 5 anos, a médica Luana Casola conta como foi sua experiência na universidade. As mulheres já estão mais frequentes dentro da medicina. É claro que tem algumas especialidades que ainda viram redutos masculinos, né, como neurocirurgia, ortopedia, urologia, hemodinâmica, cirurgia vascular, mas tirando essas, as mulheres estão cada vez ficando mais em peso na medicina, o que a gente chama da feminização da medicina, né? Além da medicina, Luana também atua na área de empreendedorismo e fala sobre as diferenças entre as
duas áreas. Primeiro é que o ambiente empreendedor é totalmente diferente do médico. Eu era muitas vezes a única mulher em todos os ambientes que eu estava. Num curso que a gente fez dentro da IBM, eu fiz até vídeos mostrando como eu era a única mulher, em assim, 90 pessoas dentro da mesma sala. Mesmo com a Constituição de 1988, que institui direitos iguais a todos, independente do sexo, a luta das mulheres para conquistar o seu espaço ainda segue nos dias de hoje. A gente tem que conquistar muita coisa, inclusive o espaço universitário, entendeu? Mesmo sendo em maioria, e tem um dado que eu acho que é importante destacar, porque a gente tem que considerar a entrada, a matrícula e a saída. Você já vai ter uma diferença, tá? Em termos de evasão, quando a gente vai pegar pela questão de gênero, né? Masculino e feminino. Isso é um dado. E, mesmo em algumas áreas ou sub-áreas que você tem um número maior de mulheres formadas, quando você vai para o mercado de trabalho, isso não é equitativo, não representa. A gente tem que sempre preservar a nossa mentalidade, os nossos sonhos e entender que se a gente quer ter um crescimento profissional, a gente vai ter que contar com o apoio da família, o apoio do marido, e isso não é um favor, isso é, na verdade, uma construção da carreira que você está desenhando e que você vai alcançar. Orçamento 2019. Câmara recebe secretarias de Transporte, de Infraestrutura e Habitação em audiência pública. Câmara do Rio realiza curso de formação de Brigada Voluntária de Combate a Incêndio. Proposta autoriza o Poder Executivo a converter dívidas tributárias em prestação de serviços à população. E no balanço legislativo, um resumo das matérias que foram discutidas no plenário da Câmara do Rio nesta semana. Sabe aquele cubo mágico, aquele brinquedo que virou febre nos anos 80 e ainda hoje fascina as crianças? Pois é, agora ele é usado em sala de aula para melhorar a concentração e o raciocínio lógico dos alunos. A experiência acontece em uma escola particular no Recreio dos Bandeirantes. Olhando assim, parece que tudo não passa de uma grande brincadeira. O cubo mágico é um quebra-cabeça que contribui para o desenvolvimento cognitivo dos alunos e em sala de aula ajuda a resolver dilemas difíceis de matemática, como geometria espacial, análise combinatória e probabilidade. A proposta do meu mestrado era introduzir a atividade lúdica, os jogos de uma forma geral, para facilitar o aprendizado de matemática. E aí em seguida veio o cubo mágico especificamente por conta de uma paixão, né? Fui cresci, né, na década de 80 com o cubo mágico, então a gente uniu o útil ao agradável e trouxe para a sala de aula. É bem interessante porque hoje, né, a gente fala de um mundo extremamente tecnológico e você imaginar que um menino desse vai trocar um smartphone no intervalo para poder ficar com um cubo mágico, que é uma coisa de 2, 3 décadas atrás, é particularmente curioso, eu diria. Desde o 8º ano, alunos dessa escola no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da cidade, têm contato com essa atividade em sala de aula para estimular o aprendizado. A nota continua a mesma, pra ser sincera, sabe? Não tô muito lá aquelas coisas, mas dá uma melhoradinha na hora da prova. Tipo, pensar mais rápido, pegar um pouco mais de tempo pra resolver outras questões, e é isso. Como é que tá indo sua nota em matemática? Tá melhorando um pouquinho, porque eu comecei agora também, né? Que nota você tá tirando, me fala? De 10 eu tiro 8. Eu fui influenciado pelo meu pai, ele montava e, bom, eu gostei da ideia, aprendi com ele, basicamente. O cubo mágico ele não trabalha diretamente um conteúdo específico relacionado com sala de aula, né? Ele trabalha habilidades. Então a intenção de trazer o projeto com o cubo mágico é desenvolver algumas habilidades como raciocínio lógico, melhorar a visão espacial do aluno e particularmente a tomada de decisão. Fazer com que eles tenham, a partir de uma situação, conjecturem, pensem um modelo para determinado problema e a partir daí, aplicando a solução que eles encontrarem, tomar a melhor decisão diante do fato. Eu e meus amigos, a gente fez esse robô. Ele é basicamente, ele monta o cubo mágico com o menor número de movimentos possíveis. Existem robôs que têm vários braços independentes que montam muito mais rápido, mas o foco dele é menos movimentos. Ele pode funcionar como um incentivo para você querer aprender programação, já que ele une dois lados da escola, que é o lado de programação e de cubo mágico. Então, esse é o foco desse robô, unir esses dois lados.
A troca de experiências entre os alunos já trouxe bons resultados dentro e fora da sala de aula. Há 5 anos, a escola cedia a competição mundial de cubo no Rio de Janeiro, que recebe alunos do mundo todo. Pedro Henrique, aluno do 3º ano do ensino médio, já é medalhista numa das 12 modalidades da competição. As competições eu venho por diversão, mesmo sabendo que eu não posso não ganhar medalha, mas eu venho só para me divertir. E você vai ver depois do intervalo. Vira livro a história dos 84 anos do Teatro Rival. Juntos vamos esquecer tudo que doeu. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 14h. De 23 de outubro até 2 dias depois da votação, nenhum eleitor pode ser preso. São exceções os casos em flagrante delito, de sentença condenatória por crime inafiançável ou de desrespeito a salvo-conduto. Se algum eleitor for preso fora dessas condições, o juiz eleitoral ou o presidente da mesa receptora podem liberar o cidadão e garantir o direito ao voto. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. O Brasil registrou um aumento no número de doadores de órgãos no primeiro semestre deste ano. Mas especialistas mantêm a cautela diante da situação de mais de 40 mil pessoas que aguardam por um transplante no país. O repórter Sérgio Costa conversou com Rafael Paim, presidente nacional da ADOT, a Aliança Brasileira pela Doação de Órgãos e Tecidos. Apesar do aumento de 7% no número de doações de órgãos em todo o país, ainda é preciso fazer muito mais. Rafael, qual que é a importância da gente ter uma consciência nacional sobre o tema? A doação de órgãos, ela, no nível social amplo, assim, ela traz as coisas mais belas da humanidade. Assim. Ela é um símbolo de amor à vida. Ela é um símbolo da sociedade sendo solidária. E isso é quando mostra que a gente, ao se importar com a gente mesmo, porque todos podemos precisar de uma doação, a gente se importa com o próximo, a gente pensa em viver para sempre, a gente ama a continuidade de fazer bem ao próximo. Essa é a grande motivação para a doação. Muitas pessoas têm a intenção, mas no momento mais crítico, ou seja, da morte, com a doação de órgãos e até tecidos, a família muitas vezes ainda não tem essa informação de quem poderia ceder, né? Isso é muito importante. Como deve ser o procedimento enquanto em vida? Como que a gente deve proceder? Essa é uma pergunta ótima, porque a resposta mais direta, assim, basta você conversar com a sua família. Mas a gente tem que ir um pouquinho além disso, podia até contar uma história, porque é um tema delicado, porque a gente não está tratando só de vida, algumas pessoas não gostam nem de falar do que é o nome oposto da vida. E se perguntar se a lei diz isso, basta você falar para a sua família. Você se pergunta, mas como eu vou falar? Então, outro dia eu estava com uma amiga que me convidou a dar uma palestra num hospital sobre o tema, e ela contou assim, olha, eu falei com o meu filho que eu queria ser doador, ele se assustou. Falou, não, mãe, você só pensa nisso quando você tiver 90, não vai acontecer nada. Aí a gente conversando pensou assim, e se você tivesse falado para ele, filho, eu amo muito a vida, amo muito, quero ficar viva. E eu queria dividir uma coisa contigo sobre isso. Eu amo tanto que desejo ser doadora de órgãos. E aí ela falou, poxa, se eu tivesse falado assim com ele.
Então, a gente pensar formas, jeitinhos, e eles sempre vêm presididos por essa ideia de amar alguém. Seja quando a gente doa em vida, seja quando a gente doa de um familiar, é porque alguém quer ficar vivo. Apesar de ser uma ação nobre, ainda enfrenta preconceito, muitas pessoas têm informações sobre erradas com relação à doação? Sem dúvida, esclarecer isso é importante. O Brasil, ele tem uma das taxas mais elevadas do mundo de negativa familiar, ou seja, quando é perguntado, você sabe qual era a vontade dele? Então, a gente fica ali, ao longo dos anos, vem conseguindo baixar um pouquinho, 43%, 42% de negativa, mas isso ainda é muito elevado. Qualquer pessoa pode ser doadora? Olha, cada vez mais a resposta é sim, qualquer pessoa. E a gente pode ter exclusões cada vez mais raras por faixa etária. Então, a gente tem uma situação muito bonita de doação de um fígado na Espanha de uma pessoa de 94 anos. E as exclusões, elas são por situações específicas. Se o órgão for avaliado que ele não vai prolongar a vida do outro, vai ser ou não. Mas a grande maioria pode doar. Como que eu me torno um doador? Basta falar para a família, eu tenho que procurar uma entidade também? Não há necessidade de qualquer documentação prévia. O Brasil não exige isso. Na prática, se essa situação que ninguém deseja vier a acontecer, a família vai ser consultada e aí sim ali vai ser formulado um documento que ela autoriza a doação dos órgãos do familiar. Hoje, o que pode ser doado? Olha, a gente pode ter doação do coração, doação do fígado, do pâncreas, intestino. São muitos órgãos que podem ser doados. Agora, as pessoas às vezes não sabem, um corpo pode oferecer tecido, pode oferecer osso, a córnea. Então, é muito comum a gente falar, olha, vai salvar até 8 vidas. O Canadá tem localidades que conseguem ter, em média, 4 órgãos captados de um mesmo doador. O Brasil ainda está abaixo de 2,5 órgãos de um mesmo doador. A expectativa em 2018 é para a gente bater um recorde em relação aos outros anos no país. Queria uma mensagem sua, que já viveu esse problema bem de perto com o Arthur, o seu filho, em relação à necessidade da doação. Eu fico nessa posição, né, pela DOT, de quem já precisou. E o meu filho conseguiu ajuda, mas o órgão não chegou a tempo. E aí é uma mobilização de profissionais de saúde, enfermeiras, médicos, que a gente investindo nesses profissionais, a gente usa muito o termo profissionalização, treinamento, remuneração adequada, equipamentos, apoio da FAB. Essa coordenação, ela cria algo muito bonito, que é esse sentimento de amor à vida e a gente não deixar ninguém sofrendo quando é possível fazer o transplante, é possível a gente expressar solidariedade como sociedade e ter orgulho de um país que funciona diante desses momentos onde a gente vê uma sociedade cheia de dificuldades. A doação aqui, ela melhora ano após ano e a gente tem e vai melhorar muito mais ainda. Rafael, muito obrigado pela sua participação. É com você, Ingrid. Um dos palcos mais tradicionais do Rio completou em 2018 84 anos. Estamos falando do Teatro Rival, que virou símbolo de resistência ao continuar de portas abertas, dando espaço para espetáculos populares. A história do Teatro Rival virou livro nas mãos do ensaísta e compositor Fred Góes. Criado em 1934, o Teatro Rival, desde o início, foi referência para a vanguarda artística do Rio de Janeiro. Sua história familiar começa em 1970, sob o comando de Américo Leal. Em 2000, o teatro dá início a um novo processo em sua história, sob direção de Ângela Leal, filha de Américo. Pouco depois, a casa começa a ser patrocinada pela Petrobras. De lá para cá, artistas consagrados se tornam figurinhas carimbadas por aqui. Em 2016, o espaço passou por uma grande reforma e reabre suas portas em abril do mesmo ano, sob direção da neta de Américo, a atriz Leandra Leal. E a Ângela, além no período em que ela estava à frente do teatro, que agora a Leandra é a cabeça, sem que ela não deixe sempre de ajudar, porque elas têm uma relação de muita ajuda e de muita compreensão. A Ângela foi presidente, ela criou uma sociedade dos amigos da Cinelândia, para que não só, quer dizer, ela não só se responsabilizou pelo seu teatro,
mas pelo entorno. E ela fez com que as pessoas, os comerciantes, enfim, os trabalhadores dessa redondeza tivessem essa consciência. Hoje, o Rival, que nunca desistiu e sempre buscou novos caminhos, reúne boa música, gastronomia e boemia. Tem capacidade de público de 425 pessoas sentadas. Um ambiente prazeroso que conta com trabalho e experiência de funcionários antigos da casa. Além de ser um happy hour de muitas pessoas que trabalham aqui no centro, que vêm para cá para ouvir uma boa música e degustar dos petiscos que tem agora aqui, isso aí desse resgate, né? De grandes atrações que dificilmente você vê em outros lugares e você tem condições de ver aqui no teatro, da proximidade, de ver o palco até um pouco baixo. Mas eu acho que o barato é esse aqui mesmo, daqui. Você está sentado aqui, você está perto, você está vendo um artista ali perto de você cantando. O Rival fez 84 anos e fomos nós que ganhamos o presente. O carioquíssimo espaço, remanescente do projeto inicial da Cinelândia, virou tema de um livro. Além de um farto material fotográfico e texto detalhado, histórias curiosas que marcaram o teatro também foram relatadas no livro. Houve um baile aqui nesse palco, que foi a primeira vez que se dançou assim, como festa no palco do teatro, porque normalmente quando há espetáculo ou algum show, etc., que tem dança, as pessoas dançam aí na plateia, mas aqui foi a primeira vez que aconteceu. E assim, se renovando e ao mesmo tempo mantendo a tradição cultural do Rio, o Rival continua a ser um lugar de resistência e sensibilidade. Acho que é importante da gente pensar no Teatro Rival, é porque o Teatro Rival é um espaço eminentemente popular, seja na área do teatro, seja na área da música. Sempre se valorizou a nossa cultura popular. Essa casa é uma casa de resistência. Juntos vamos esquecer tudo que doeu em nós. Nada vale tanto pra rever tempo que ficamos sós. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.